Neste vídeo, eu vou dando continuidade ao estudo das relações quadráticas ou cônicas. A gente vai falar um pouquinho sobre a hipérbole, né? A quarta cônica vista na nota de aula Relações Quadráticas. Bom, a gente vai definir hipérbole assim como a gente definiu circunferência, elipse e parábola como um lugar geométrico. Então, para isso, a gente vai considerar dois pontos, F1 e F2, pontos distintos, né, do plano. Vamos considerar 2C, a distância entre esses pontos, tá? Então, tá aqui F1 e F2, então 2C é a distância entre F1 e F2. E a gente vai definir hipérbole, então, como o lugar geométrico dos pontos do plano, né, que contém F1 e F2, cujo módulo da diferença das distâncias AF1 e F2 é constante e menor que 2C. Então, são todos os pontos P do plano, tais que a distância, o módulo, né, da distância de P a F1 menos a distância, vou colocar F1 aqui, de P a F2. Esse módulo, então, tem que ser igual a uma constante, e essa constante deve ser menor ou igual menor ou igual não, estritamente menor, tá? Que 2C, que duas vezes, que tem que ser menor que a distância entre F1 e F2, né? 2C é a distância entre F1 e F2. E a gente vai indicar essa constante, então, por 2A. Então, pela figura anterior, sendo P1 e P2 pontos da hipérbole, P3 também, né, pontos da hipérbole, então, o módulo da distância de P1 a F1 menos a distância de P1 a F2 deve ser igual a 2A, também deve ser igual à distância de P2 a F1 menos a distância de P2 a F2, que também deve ser igual à distância de P3 a F1 menos a distância de P3 a F2 em módulo, tá? Lembrando que o módulo esse módulo aqui, distância de P1 a F1 menos a distância de P2 a F2, também é igual ao módulo da distância de P1 a F2 menos a distância de P1 a F1. Ou seja, estou dizendo que módulo de A menos B é igual a módulo de B menos A. Agora, a gente vai considerar A1 e A2, as interseções da hipérbole, com a reta que contém o segmento F1 a F2. Então, nessa imagem aqui, a gente tem os pontos A1 e A2. Então, o segmento A1 a A2, ele está contido no segmento F1 a F2. Bom, como a distância de A1 a F2 é maior que a distância de A1 a F1, por essa figura aqui, já que, né, aqui a gente está vendo que A1 está mais perto de F1 do que de F2. E também a distância de A2 a F1 é maior do que a distância de A2. Aqui faltou, né? A distância de A2 a F2. Vou olhar aqui. Essa distância, né, é maior do que essa. É isso que está dizendo. Então, a distância de A2 a F1 menos a distância de A2 até F2, que é igual a 2A,
ou seja, eu tirei do módulo, né? Usei que isso é maior exatamente para tirar do módulo, tá? Porque a distância de A2 a F1 maior do que a distância de A2 até F2. E também a distância de A1 até F2 menos a distância de A1 a F1 igual a 2A. Dessa primeira igualdade implica, então, que a distância, eu vou substituir a distância de A2 até F1 vamos voltar aqui. A distância de A2 até F1, que é tudo isso, é igual à distância de A2 até A1, mais a distância de A1 até F1. É o que está escrito aqui, ó. Distância de A2 até A1 mais distância de A1 até F1, menos a distância de A2 até F2 igual a 2A. E agora aqui a gente vai, na segunda igualdade, a gente vai substituir a distância de A1 até F2 como a distância de A2 até F2 mais a distância de A2 até A1. Então, tá aqui, distância de A2 até F2 mais distância de A2 até A1, menos a distância de A1 até F1 também igual a 2A. Aí a gente vai somar essas duas igualdades. Fazendo isso, vai cancelar a distância de A2 até F2 e distância de A1 até F1. Então, sobrou distância de A2 até A1 mais distância de A2 até A1, ou seja, duas vezes a distância de A1 até A2, né, que é igual a distância de A2 a A1, igual a 2A mais 2A, que é 4A. Então, a distância de A1 até A2 é igual a 2A. Bom, o que mais? Bom, disso a gente pode concluir, né, que a distância de A1 até F1 é igual à distância de A2 até F2, que essas distâncias aqui são iguais. Agora a gente vai considerar duas circunferências centradas em A1 e A2, e as duas circunferências tendo raio de medida C. Lembrando que 2C é a distância de F1 a F2. Então, traçando essas duas circunferências, elas vão se interceptar em dois pontos, ou seja, elas vão ser secantes, né? Isso por causa da medida do raio, já que, né, 2A é menor do que 2C, né, e as circunferências estão centradas em A1 e A2, e a distância de A1 até A2 tem medida 2A. A gente vai considerar B1 e B2 os pontos de interseção entre essas circunferências. Então, o segmento de reta que contém, ou melhor, a reta, né, que contém o segmento B1, B2 é chamado de eixo imaginário ou eixo transverso. Não, o eixo transverso é o real, tá? É o eixo imaginário mesmo. Transverso também é chamado de real. É chamado de eixo imaginário da hipérbole, tá? Nós vamos considerar que a medida do segmento B1 a B2 é igual a 2B. Bom, esse segmento B1 a B2, a reta que contém esse segmento, ela é perpendicular à reta que contém o segmento F1 a F2, isso pela construção das duas circunferências, tá? Dessa forma, a gente consegue traçar aqui, então, um triângulo, um retângulo de catetos medindo A e B e hipotenusa medindo C, que é o raio da circunferência,
tá? Aqui o raio da circunferência é C, então essa medida aqui, que é a medida do raio, vale C, tá? Então, o triângulo que está desenhado em verde nessa figura, ele está representando esse triângulo retângulo. Porque esse segmento de reta B1, B2, a reta, né, que contém esse segmento, ela é também mediatriz do segmento F1 a F2, ou seja, além dela ser perpendicular, ela intercepta o segmento F1 a F2 no seu ponto médio. Como o ponto médio de F1 a F2 coincide com o ponto médio de A1 do segmento A1 a 2, sabendo que o segmento A1 a 2 tem medida 2A, então esse cateto tem medida A. Como a gente assumiu que a medida do segmento B1, B2 é igual a 2B, né? Foi isso que a gente assumiu, que esse segmento vale 2B. E o segmento F1, F2 também intercepta o segmento B1, B2 no ponto médio dele, no ponto médio de B1, B2. Então, por isso que o outro cateto do triângulo tem medida B, tá? Então, por esse triângulo retângulo, né, a gente pode escrever então que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E a gente então vai caracterizar uma hipérbole pelos seguintes elementos. Pelos seus focos, então uma hipérbole tem dois focos, assim como a elipse, né? A distância focal, ela é a distância entre os focos, né? A gente vai considerar que essa distância é 2C. O eixo real ou eixo transverso é a reta que contém o segmento A1 a 2, que tem medida 2A. O eixo imaginário é o segmento B1, B2, que tem medida 2B. E assim como a gente definiu a excentricidade na elipse, a gente também define a excentricidade da hipérbole, tá? Que vale a gente denota por E, né? E é igual então a C sobre A. Ou seja, metade da distância focal sobre metade do eixo real. A gente vai descrever agora a equação de uma hipérbole em dois casos, tá? No primeiro caso, a gente vai considerar que o eixo real, vamos olhar aqui para o desenho, esse eixo A1, A2, ele é paralelo ao eixo X. Então, a hipérbole, assim como ela está desenhada nessa figura aqui. Bom, a gente vai chamar de C o centro da hipérbole, ou seja, a interseção, ponto de interseção dos eixos real e imaginário. Vou denotar então as coordenadas desse ponto por x0 e y0. Então, dessa forma, o foco 1, ele vai ter coordenadas x0 mais c, y0. Deixa eu passar aqui para o desenho para a gente ver. Nesse C, ele tem coordenadas x0 e y0, o foco 1 está a uma distância C minúsculo, né, do ponto C. Então, a abscissa do foco 1 vale x0 mais c, a ordenada é igual, e a abscissa do foco 2 vale x0 menos c, já que a distância também de F2 ao ponto C também tem medida igual a C minúsculo. Então, um ponto P de coordenadas x e y qualquer, ele vai pertencer à hipérbole, por definição, se e somente se a distância dele, né, o módulo da diferença
das distâncias dele, a F1 e a F2, for igual a 2A. Aí a gente vai usar, então, a fórmula da distância. Bom, primeiro a gente sabe que o módulo de uma expressão envolvendo uma variável x ou uma expressão qualquer vale um número real A, se e somente se x for igual a A ou menos A. Então, para a gente eliminar o módulo aqui dessa igualdade, então a gente conclui que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a mais ou menos A. A distância de P a F1 é raiz quadrada de x menos x0 mais c, né? Tá aqui a abscissa de P e aqui a abscissa de F1, mais y menos y0 ao quadrado, menos a distância de P a F2, que é igual a raiz quadrada de x menos x0 menos c, mais y menos y0 ao quadrado. Né? Lembrando que x0 menos c é a abscissa do foco 2. Dessa igualdade aqui, e usando que c ao quadrado menos a ao quadrado igual a b ao quadrado, a gente obtém essa equação. Eu vou fazer alguns passos dessa conta aqui para ficar mais claro. A ideia é a mesma usada para determinar a equação geral da elipse e da parábola também, tá? Então, dessa igualdade aqui, a gente pode escrever aqui embaixo, que raiz quadrada de x menos x0 mais c ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, isso é igual a mais ou menos 2A mais a raiz de x menos x0 menos c ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. A gente vai elevar ao quadrado dos dois lados, os dois lados da igualdade, né? Então, do lado esquerdo, a gente obtém x menos x0 ao quadrado menos 2x menos x0 vezes c mais, menos não, aqui é mais c ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, isso é igual a 4a ao quadrado, mais ou menos 2a elevado ao quadrado é 4a ao quadrado, mais ou menos 4a vezes a raiz disso tudo, não vou escrever aqui dentro agora, mais essa raiz elevada ao quadrado, que vai ser x menos x0 ao quadrado, ou melhor, aqui é menos sim, eu falei que não era, mas porque aqui vai ficar menos c, né, a hora que tirar esse parênteses aqui. Então, aqui sim fica 2 vezes x menos x0 vezes c, mais c ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Então,
a gente vai ter os seguintes cancelamentos: x menos x0 ao quadrado, c ao quadrado e y menos y0 ao quadrado. Então, sobra o seguinte: menos 2 x menos x0 menos 2x menos x0 c, então vai ficar menos 4c tá aqui 4c x menos x0 igual a 4a. Vou passar o 4a ao quadrado para o lado esquerdo, menos 4a ao quadrado igual a mais ou menos 4a vezes a raiz dessa interrogação, que é isso aqui, tá? Bom, a gente pode dividir por 4. Dividindo por 4, por menos 4, na verdade, a gente obtém cx menos x0 mais a ao quadrado isso tudo ao quadrado igual a ao quadrado vezes tudo que está dentro da raiz, que é x menos x0 ao quadrado esse aqui vai ser mais, então, mais 2c vezes x menos x0 mais c ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. A ao quadrado está multiplicando isso tudo. Então, elevando ao quadrado aqui do lado esquerdo, a gente tem c ao quadrado vezes x menos x0 ao quadrado mais 2a ao quadrado c vezes x menos x0 mais a quarta. Isso então é igual a ao quadrado x menos x0 ao quadrado mais 2a ao quadrado c vezes x menos x0 mais c ao quadrado vezes a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado vezes a ao quadrado, né? Então, o que que vai cancelar? Esse 2a ao quadrado cx menos x0 e só, né? A gente vai usar também que b ao quadrado é c ao quadrado menos a ao quadrado. Vamos ver onde que a gente vai usar isso. Colocando x menos x0 em evidência, x menos x0 ao quadrado, fica c ao quadrado menos a ao quadrado. Passei isso aqui para o outro lado da igualdade. Mais, colocando a ao quadrado em evidência, isso dá a ao quadrado menos c ao quadrado. Tem mais coisa, né?
menos c ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado, né? Na verdade, esse y menos y0 a gente não quer colocar, vou deixar assim mesmo, mais a ao quadrado y menos y0 ao quadrado menos isso, igual, vou colocar igual a isso. Pronto. Bom, então usando que c ao quadrado menos a ao quadrado é igual a b ao quadrado, a gente fica com b ao quadrado vezes x menos x0 ao quadrado mais a ao quadrado vezes menos b, né, ao quadrado, já que c ao quadrado menos a ao quadrado é b ao quadrado. Vou escrever melhor. Vamos escrever assim. Isso menos a ao quadrado, y menos y0 ao quadrado é igual a ao quadrado, b ao quadrado. Aí a gente divide por a ao quadrado, b ao quadrado e obtém, então, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é a ao quadrado b ao quadrado sobre a ao quadrado b ao quadrado. Essa é a equação que a gente viu que obteria realizando essas operações, tá? Então, essa é a equação geral da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Se nós fizermos agora os cálculos para obter a equação geral da hipérbole agora com eixo real paralelo ao eixo y, os focos, né, vão ser um pouquinho diferentes, porque agora o incremento c vai estar na ordenada dos pontos F1 e F2, mas as contas são análogas. A equação que a gente obtém é essa. Observem que a diferença dessa, a outra era x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, elas são bem parecidas, né? Então, essa aqui é a equação geral da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Então, o desenho dessa hipérbole, já que o eixo real é paralelo ao eixo y, essa hipérbole é algo assim, né? Porque o eixo real dela está aqui, a distância entre os focos. Então, esse tem que ser paralelo ao eixo y. Deixa eu ver se eu tenho um desenho assim, tá? Não, essa não. Não é esse desenho ainda que eu queria. Acho que eu não fiz nenhum aqui para vocês verem. Não. É como se fosse essa hipérbole invertida, tá? Ela fica assim. .
Uma hipérbole, ela vai ser chamada de equilátera quando os seus eixos possuem a mesma medida. Eixo real e eixo imaginário, eles têm a mesma medida, né? Os segmentos A1, A2, F e B1, B2, eles têm devem ter a mesma medida para a hipérbole ser chamada de equilátera. Ou seja, A deve ser igual a B, né? A medida do segmento do eixo imaginário é 2B e do eixo real é 2A. Então, 2B deve ser igual a 2A, que é o mesmo que dizer que A deve ser igual a B. Uma hipérbole equilátera, ela vai ter equação da seguinte forma. Já que se A for igual a B, né, substituindo B por A, então, nessa equação aqui, a gente obtém x menos x0 ao quadrado sobre A ao quadrado, menos y0 ao quadrado sobre A ao quadrado, igual a 1. Então, fica x menos x0 ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado, sobre A ao quadrado, igual a 1. Aí é só multiplicar por A ao quadrado para a gente obter essa equação, no caso da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x, e no caso da hipérbole equilátera com eixo real paralelo ao eixo y, a equação fica y menos y0 ao quadrado, menos x0 ao quadrado, igual a A ao quadrado. Tá? Vamos considerar agora uma hipérbole centrada em C, e um retângulo também centrado em C, colados de medidas 2A e 2B, como nesse desenho aqui, ó. Então, a gente está com uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x, tá? Aqui está o centro da hipérbole, nesse desenho aqui ela está centrada na origem. Então, esse triângulo que está pontilhado, desculpem, esse retângulo que está pontilhado, ele tem medidas aqui 2A e aqui 2B. As retas que contêm as diagonais desse retângulo, elas são chamadas de assíntotas da hipérbole. Então, são essas retas desenhadas em azul aqui, tá? Elas contêm as diagonais do retângulo. Elas são chamadas de assíntotas porque a hipérbole, ela se torna cada vez, à medida que o x fica muito grande ou fica muito pequeno, y vai se tornando cada vez mais próximo dessa reta. Tá? O gráfico fica cada vez mais próximo de uma dessas retas, tá? E a hipérbole, ela nunca vai interceptar essa assíntota, tá? A definição de assíntota é essa. As assíntotas de uma hipérbole, elas são perpendiculares. Uma outra observação sobre as assíntotas é que elas podem ainda coincidir com os eixos coordenados, como nessa figura aqui, tá? O eixo Y e o eixo X, ambos, né, são assíntotas para essas hipérboles. Observem que nesse caso, o eixo imaginário, que está mais ou menos aqui, ele não é nem paralelo ao eixo x e nem paralelo ao eixo y. A equação da hipérbole, nesse caso, ela é um pouquinho diferente daquelas vistas quando o eixo real era paralelo, né, a um dos eixos do plano cartesiano. Neste caso, a equação da hipérbole é dada dessa forma. X vezes y igual a uma constante k, sendo k negativa, a hipérbole vai ficar desse jeito.
Se K for positivo, a hipérbole fica desse jeito. Ou seja, se K é positivo, o eixo real é uma reta crescente, né? O eixo real está contido numa reta crescente. Com K negativo, o eixo real está contido numa reta aqui decrescente, né? Ou melhor, uma reta descendente e uma reta ascendente. E ainda podemos ter uma hipérbole tal que os eixos, as assíntotas são paralelas aos eixos do plano cartesiano, mas não são exatamente os eixos, né? Que é aí, nesse caso, a equação da hipérbole ela é escrita dessa forma: x menos x0 vezes y menos y0 igual a c. É o que está escrito aqui nesse texto, tá? Se as assíntotas são paralelas aos eixos coordenados, então a equação da hipérbole centrada em C de coordenadas x0 e y0 vai ser dada por essa equação, tá? Então, aqui estão as imagens de uma hipérbole dessa forma.